Olá, galera do Mengão, legal? Galera, hoje é dia de Mengão, galera. Maracanã aí, galera, segundo as informações, não está lotado o Maracanã, galera. O que é isso? A galera tá guardando aí a grana para viajar para o jogo do Palmeiras ou para enfrentar o Flamengo aí na final da Libertadores. Será que é para o jogo da Libertadores? A galera quer fazer uma grande festa? Bruno Henrique, galera, vamos falar isso no final do vídeo. É intimado aí a prestar depoimento sobre o caso aí, casa de aposta, combinação aí de resultado aí com casa de aposta, galera. Então, Bruno Henrique aí vai ser ouvido pelo pessoal aí do STJD aí. Advogado de Bruno Henrique pede arquivamento sobre o caso na polícia, galera, que entende os advogados de Bruno Henrique que tomar cartão amarelo ou forçar cartão amarelo, e eu também entendo assim, não é crime, a não ser que for provado que houve uma combinação extracampo para resolver outros assuntos, galera. Para tomar cartão amarelo por causa de jogo, as equipes faz isso por motivo de poupar jogador, dar descanso ao jogador. Quando os jogadores são convocados para a seleção brasileira, eles forçam um cartão antes para ir jogar na seleção brasileira e ficar sem voltar zerado, fica fora do elenco e volta zerado. A questão aí de cartão, galera. Será que foi assim? Bruno Henrique, havia um jogo igual vai ter agora Palmeiras pela frente. O Flamengo jogou contra a equipe santista, havia uma equipe pequena ali no meio que o Flamengo entendia que não precisava tanto do Bruno Henrique e resolveu que Bruno Henrique tomaria cartão nessa partida, possivelmente foi isso, para enfrentar a equipe do Palmeiras, galera. Então o Bruno Henrique estava sendo poupado ali para enfrentar o Palmeiras. Será que a defesa do Flamengo também, o jurídico do Flamengo, vai entrar com esse pedido também? Esperamos que Bruno Henrique aí seja livre disso aí, galera. Isso tem prejudicado muito o Bruno Henrique, baixo rendimento na partida. Não deve jogar hoje, galera. Segundo as informações, deve ter um trio de ataque ali, formado com Pedro, Cebolinha e Michael, que também está de saída aí do Mengão. Segundo as informações, Michael tem negociações avançadas para deixar o Mengão, galera. Então, são um assunto que a gente vai tratar aqui durante o vídeo, mas antes disso, quero te pedir que você se inscreva no canal, que você deixe aí teu like, galera. Seu like, compartilha o vídeo aí, dá aquela moral, inscreva no canal e deixa aí teu like. Você não paga nada, galera. Então aí, vamos às notícias do Mengão, galera. Hoje é dia de Mengão, galera. O Mengão enfrenta aí o Botafogo da Paraíba no Maracanã. Um empate basta para o Mengão, mas não é uma grande equipe. Vamos respeitar o Botafogo da Paraíba, mas não é uma grande equipe. Não é um Palmeiras, não é um Atlético Mineiro, não é um Corinthians, não é um São Paulo, é um Grêmio que foi eliminado ontem. Vamos falar sobre a eliminação do Grêmio também. Polêmica, muito me disse. Vasco passou sobre o, se eu não me engano, o Operário aí. Mas o goleiro do Vasco passou pegando 3 penalidades para passar. Quase que o Vasco fica. O Mengão vai dar mole, pega um pequeno também. Vai dar mole, vai botar a equipe aí achando que dá para ganhar a hora que bem entende. Se complica. São partidas que precisa ganhar. Ah, mas a equipe é fraca. É bom que a equipe seja fraca e você vai lá e faça um resultado, você se classifica para frente. Vamos caminhando para frente, galera. Esse negócio de poupar jogador, de tirar jogador, se entende que a Arrascaeta não deve estar. Mas Lohan voltou a estar no banco do Mengão aí. É uma boa notícia, galera, porque há uma pressão sobre o Felipe Luiz, que não usa muita base. Jorge Jesus também não usava muita base. Renier, que estão falando muito nele aí, era um garoto da base que era utilizado pelo Jorge Jesus, sempre, mas foi vendido depois também o Renier. Lincoln foi o outro que foi utilizado, mas porque não havia nenhum outro jogadores que poderia entrar ali no ataque do Mengão. Então, o Renier era utilizado sim, mas durante
o Felipe Luiz tem utilizado. Segunda informação, Matheus Gonçalves vai para a partida hoje. Então, partida à tarde, galera. Não vai ser transmitida em TV aberta. Complicado quando não é transmitida na TV aberta. Assistir pelo YouTube aí não é muito legal, mas a Amazon Prime vai transmitir aí. Você pode dar um jeito ali de fazer uma assinatura, são 30 dias grátis, mas todo mês, assinatura grátis, uma hora os caras não vão querer aceitar mais a sua assinatura, galera, porque é muita burocracia. Galera, vamos falar aí sobre a questão aí, goleiro do Mengão saindo também aí, goleiro da base, sobre a chegada de Jorginho, o jogador casa e chega aí no Mengão. Falar um pouquinho de Juninho aqui também no vídeo, eu sempre falo de Juninho. Ele perdeu um lance que era para ele sair na cara do gol do Botafogo, ou dar-lhe um balão de fora da área e cobrir o goleiro do Botafogo. Não fez nada disso. Juninho, para mim, é uma piada. Para mim, errou na conta. Felipe Luiz tem utilizado pouco ele, porque já viu que vai sofrer pressão sobre insistir com Juninho. Vai ser pressionado. Então, Lohan aí também está voltando aí a ficar no banco, galera. Então, já é um bom passe, um adiantamento aí para o jogador. Alguma coisa o jogador fez, possivelmente Felipe Luiz não gostou, e ele aí resolveu afastar o garoto. E agora o garoto volta aí. A garotada da base vai estar no banco aí, galera. Muita gente aí no banco. O lateral direito deve ser o Hélio, porque ele está suspenso no Campeonato Brasileiro. Gerson, a gente acredita que o Gerson deve jogar essa partida, e ele deve jogar, galera. Se o Flamengo fazer um resultado que for favorável, um resultado fácil, um jogo fácil para o Flamengo, retira-se o Gerson, galera. Mas tem que botar o Gerson para jogar. Não adianta ficar querendo passar a mão na cabeça. Vamos poupar para enfrentar o Palmeiras. É jogo fora de casa, é jogo grande, e você poupando o Gerson ou não, poupando o Arrascaeta ou não, você pode perder a partida. Então, são esses detalhes. Galera, a questão Bruno Henrique aí, tem audiência aí agora marcada, depoimento dos jogadores, vão colher o depoimento do jogador vai ter que explicar, não só Bruno Henrique, mas mais 9 pessoas vão ser intimadas aí. A gente aguarda que Bruno Henrique consiga resolver tudo isso e voltar a ter uma cabeça aí voltada somente para o futebol, galera. É tudo que a gente espera. Que Bruno Henrique volte a pensar em futebol, volte a jogar em alto nível. Não está conseguindo jogar, está com a cabeça ruim, galera. A partir aí, 9h30 da noite, hoje, entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, galera. Então, vamos com tudo para cima do Botafogo da Paraíba. Vamos ganhar essa partida. E depois tem Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Vamos para cima do Porquinho. Vamos com tudo para cima deles, galera. Vamos ganhar do Palmeiras também lá dentro. A equipe do Abel Ferreira aí. Precisamos ganhar, galera. Mesmo ganhando do Palmeiras, ele não perde a liderança. Esse é um dos detalhes. Galera, jogador é oferecido ao Mengão. Jogador colombiano aí que joga pelo Central Córdoba, foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo não respondeu, segundo as informações, a esse detalhe. Mas eu achei que os dois pontas do Central Córdoba são muito bons. Tanto o ponta direito como o ponta esquerdo. Os dois se revezam, cai pelos dois lados e ele joga em alto nível dos dois lados. Eu vi o Pedro Mengão Melhor falando sobre que não acha, mas eu acho eles melhor que o Luiz Araújo. Eles são insistentes, insistem na jogada, força a barra, corre o jogo todo, correram lá o jogo todo, correram aqui o jogo todo. Então, são bons jogadores. Os dois jogadores são muito bons, os dois pontas. Mas, segundo a informação, é o jogador colombiano que está sendo oferecido ao Flamengo. Mais um detalhe aí, galera. Cristiano Ronaldo, essa história é com o dono do Botafogo. O dono do Botafogo tentando atrapalhar o Flamengo aí. E
um jogador também do Corinthians, foi da base do Corinthians, que está lá fora. Ele joga no Al Nassr. O dono do Botafogo também está tentando atravessar o Flamengo ali nessa negociação, galera. Ele quer também o jogador. Tudo que o Flamengo quer, ele tenta interferir. O Flamengo queria o Arthur, ele sempre foi lá. Ele estava tentando trazer também um jogador, o Wendel, mas, segundo informações, ele não pagou a questão do Arthur. E os caras não vai fazer negócio com ele. Uma piada também, esse cara do Botafogo, ele tem essas manias aí de querer tudo que é do Flamengo, galera. Grêmio, galera, eliminado. Uma confusão tremenda, teve que até a polícia ali na beirada do campo. Um gol anulado, segundo informações. Para mim, a bola entrou 2 vezes, galera. O goleiro, para mim, tira de dentro do gol, mas depois o cara finaliza. O juiz dá falta, ele vai no VAR e dá falta. Mano Menezes deu entrevista. O que falar sobre a questão ali, Mano Menezes, galera? Passou por um problema sério e a imprensa está cobrando duramente. E eu vi uma pergunta muito dura ao Mano Menezes sobre essa questão. Se ele é realmente um treinador para tirar o Grêmio dessa situação. Eliminado da Copa do Brasil, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, se é o treinador. Essa pergunta eles deveriam ter feito para o presidente do Grêmio. O contrato do Mano Menezes não é pequeno, é um contrato normalmente bem travado, aí de uns 2 anos, a 2 anos e meio. Multa boa. E saiu do Fluminense, recebendo sua multa ali. É um direito dele. Ele não vai, eu falei antes, ele não vai tirar o Grêmio do fundo do poço, galera. Não vai. Ele não tem essa capacidade. Quem contratou o Mano Menezes, será que não conhece futebol? Não sabe o que é futebol? Que há alguns treinadores que não conseguem resolver alguns tipos de problema, não conseguem levantar alguma equipe. Por que contrataram? Contrataram ele. Santos contratou, auxiliar do Tite, acho que é Kleber Xavier, e o filho do Tite. O risco de rebaixamento é muito grande. Eles tiraram o treinador, que até passou pelo Vasco, o Carinho, que tirou o time da 2ª divisão e botaram o outro treinador, que eu acho que é o Pedro Caixinha, se eu não me engano. Não deu certo, o cara mexeu, não deu certo, botaram um interino. O risco de não dar certo também é muito grande. Dorival estava parado. Para o Grêmio, que tem uma equipe bem estruturada, Dorival caía com uma luva. Santos, Dorival também caía lá. Ele parou no Corinthians. Uma crise muito grande, mas está ali estabilizado. Mas vamos voltar aqui às notícias do Mengão. Bruno Henrique aí passando por essa situação. Vai se resolver, galera. Vai chegar lá. Mais detalhe. A equipe não é a titular, mas também não é uma equipe fraca. Uma equipe possivelmente deve ter Pedro, Everton Cebolinha, Michael em campo, Gerson não sei, mas Everton Araújo, Danilo, Ayrton Lucas. Então não é uma equipe qualquer. Então é uma grande equipe que dá. O jogo é aqui no Rio, Bruno Henrique, possivelmente Bruno Henrique deve estar na reserva, o Arrascaeta não sei. E vamos pro jogo, cara. Vamos pro jogo, vamos ganhar, Mengão. Então eu já disse a vocês que vocês se inscrever no canal Fidelis Flamengo Oficial e deixar teu like, galera. Dê essa moral aí, se inscreva no canal. Valeu, galera. Hoje é dia do Mengão, galera. Vamos com tudo pra cima.